Oi, eu me chamo Liege, eu falo 7 idiomas e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu aprendo idiomas e como que vocês podem fazer a mesma coisa em 2025. Primeiramente, eu recomendo que tu aprenda um idioma por vez. Tem como estudar mais de um ao mesmo tempo, mas para ter uma maior eficiência, eu recomendo que foque apenas num, né? Mas não posso dizer que eu faço isso. Eu atualmente estou estudando 2 idiomas ao mesmo tempo e de vez em quando eu invento de ler alguma coisa em algum outro idioma que eu já falo. Em resumo, fica a critério de vocês. A minha recomendação é essa, mas vocês fazem o que vocês acharem melhor. Vários dos sites e aplicativos que eu vou falar aqui são gratuitos ou possuem uma versão gratuita. E mesmo as versões pagas não são caras, e eu acho que super vale a pena. Essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês funciona para qualquer idioma, então bora lá. Para aprender um idioma do zero, a gente precisa iniciar pelo básico. Para adquirir esse vocabulário inicial, eu uso o Duolingo. Com apenas 5 minutos por dia, tu já consegue ter uma base no idioma, mas não se iluda. Tu vai precisar de bem mais que isso para chegar num nível conversacional. Em português, eles têm poucos idiomas disponíveis, mas se tu já sabe falar inglês, tu consegue aprender muitos outros idiomas. O Duolingo funciona super bem na versão gratuita, mas eu pessoalmente uso a versão paga. E se tu não gosta do Duolingo, tem outros aplicativos com abordagens diferentes que talvez valha a pena tu testar. Vou deixar na tela aí algumas sugestões. Além do Duolingo, eu já começo vendo histórias curtinhas no Link, que é uma plataforma focada em leitura. Ela funciona super bem para tu ter um contato maior com o vocabulário, e até para ir revendo o vocabulário do Duolingo. Tem histórias a partir do nível basicão até o mais avançado. O problema do Link é que a versão gratuita dele realmente serve para teste. Depois de um tempo ele fica meio inutilizável, então tu meio que é obrigado a pagar se tu quiser continuar usando. Mas ainda assim eu acho que super vale a pena. Eu sugiro que tu pelo menos faça o teste para ver o que tu acha. Se tu não gostar é só fechar a página. Mas se tu gostar e quiser assinar, usa o meu link na descrição que eu ganho uma porcentagem. Me ajuda aí, por favor. Pra mim, o mais legal do link é que tu pode importar qualquer vídeo do YouTube e ler o áudio transcrito com a tradução embaixo. O que nos leva para a próxima dica. Procurar canais focados em vídeos para estrangeiros que estão aprendendo idioma. Como, por exemplo, o Easy German. Eu amo os vídeos deles. Eles também têm outros canais ensinando outros idiomas. O legal é que eles mostram o idioma do jeito que ele é falado na rua, pra gente não ter nenhuma surpresa quando chegar no local. Eles têm playlists separando os vídeos com vocabulários mais básicos até o avançado. Além disso, tu pode procurar podcasts no Spotify. Se tu for uma pessoa que curte ouvir áudios enquanto tá indo pro trabalho, ou lavando louça, né? Eu sei que o Easy German também tá no Spotify. Então eu imagino que tenha muita coisa lá, né, em outros idiomas. Tem gente que gosta de ouvir qualquer coisa na língua que tá aprendendo só pra ir se acostumando com o som. Outras pessoas já procuram áudios focados pro nível que ela tá aprendendo. Aí vai de vocês. Eu pessoalmente não curto muito nenhuma das duas opções. Não sou uma pessoa muito fã de podcast, eu escuto raramente. Mas eu recomendo que tu tente, vai que tu goste. E pra finalizar a primeira parte desse vídeo, eu sugiro que tu leia livros disponíveis na Amazon. Eu gosto bastante de ler no Kindle, principalmente quando eu vou viajar. Porque além de ser mais fácil de levar ele por aí, eu não gosto de ler livro no notebook ou no telefone. E eu ainda recomendo que tu pegue o Unlimited por 20 pila, que aí tu pode ler vários livros pagando um valor fixo por mês, sem nenhum custo extra. Tem vários livros disponíveis no Unlimited para quem tá recém começando a aprender um idioma. É só procurar lá pelo idioma que tu tá estudando, mais A1 ou A2, ou o nível que tu tiver, né? E enquanto tu adquire o vocabulário e treina a leitura, é importante também tu tentar montar os teus próprios textos. Comece com frases simples se apresentando e aos poucos vá treinando montar frases que você gostaria de falar. E para treinar a escrita eu uso o ChatGPT. É só falar para ele, corrija a seguinte frase e texto em tal idioma, que o ChatGPT faz o resto. Inclusive, quem quiser que eu faça um vídeo explicando melhor como que eu uso o ChatGPT para aprender idiomas, comenta aqui embaixo. Dá para fazer muita coisa com o ChatGPT. Tu também pode usar esse site aqui para corrigir a gramática enquanto tu escreve. Ele já faz a correção ali ao vivo para você. Normalmente eu uso esse Grammar Check, e depois eu ainda coloco no ChatGPT para ele corrigir. O problema desse site aqui é que ele não tem muitos idiomas disponíveis. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a pronúncia. Existe essa técnica chamada shadowing, que tu provavelmente já ouviu falar por aí, todo mundo fala dessa desgraça, que basicamente tu pega uma palavra ou frase, escuta outra pessoa falando ela, de preferência um nativo, né? E tenta repetir o que tu ouviu. Dá pra fazer isso através do próprio link, escolhendo frases específicas pra falar, ou clicando em palavras pelo texto pra ouvir elas separadamente. Mas, Liege, tu não fala com pessoas de verdade? Então, eu evito. Mas se você fizer muita questão de falar com seres humanos, você pode usar o HelloTalk, que é uma plataforma específica para pessoas que querem treinar um idioma com outros seres humanos.
A proposta é realmente ter essa troca cultural. Então as chances de vir alguém dar em cima de ti são baixas. É um problema relativamente comum, dependendo do aplicativo, né? No HelloTalk, tu pode tanto conversar por chat quanto fazer chamada de vídeo ou mandar áudios. Sempre existe a possibilidade de tu pagar um professor particular, né? Especificamente para treinar a fala. Agora que tu já sabe todas as melhores plataformas para aprender um idioma sozinho, como que eu monto uma rotina? Primeiro tu tem que ver que momentos do dia tu tem disponível. Eu já ouvi falar que os melhores momentos para estudar são de manhã ou de noite, que o cérebro absorve melhor e não sei o que lá. Eu não sou especialista. Quer saber mais sobre isso, vai procurar. Eu estudo justamente de manhã e de noite, e às vezes de tarde. De noite eu gosto de ver um textinho antes de dormir. Outra coisa que eu ouvi falar é que de manhã o ideal é tu revisar o que tu viu de matéria na noite anterior. Mas eu imagino que isso sirva para qualquer horário do dia, na verdade. Revisão é a parte mais importante. Se tu não vê a mesma matéria várias e várias vezes, tu não vai aprender. Vai ser só mais uma meia dúzia de palavras que tu vai ter visto por aí esquecido. Agora, eu não gosto de ver o mesmo texto várias e várias vezes. Por isso que eu recomendo ler vários textos do mesmo nível, que aí o vocabulário vai se repetindo em contextos diferentes e o processo de aprendizagem fica mais interessante. Dicas básicas, mas que não podem passar em branco. Quando tu for estudar, não fica mexendo no telefone, não deixa a TV ligada de fundo. Foca apenas no estudo. Estude apenas 10 minutos se precisar, mas não fique fazendo outra coisa enquanto estuda. Eu já falei em outro vídeo que eu gosto de passar horas e horas estudando sem parar igual uma viciada. Mas se tu não consegue fazer isso ou não tem tempo pra isso, faz o que tu conseguir. O importante é ter um período do dia reservado pros estudos. Quanto tempo vai ser? Aí não importa muito. Mas é importante falar que quanto mais tu estuda, mais rápido tu avança no idioma. Aí tem que ver se tu tem pressa, né? Às vezes não vale a pena ter pressa. Saúde mental em primeiro lugar. O que eu quero dizer é, não se bote pressão, vá no seu ritmo. O que importa é não parar. Essas são as dicas que eu tinha pra dar. Me conta aqui nos comentários, que idioma vocês vão aprender em 2025 e o que motivou vocês a começar a estudar? Eu vou continuar aprendendo finlandês. Será que até o final do ano eu chego no nível intermediário? E o que me motivou a estudar? Quando eu descobri, eu aviso vocês.